Meu pensamento, numa sessão, nessa primeira abordagem, seria dar alguma informação, né, de organização de controle muscular. A gente viu que essa hipótese ficou muito pertinente no caso. Reparamos, né, na dificuldade excêntrica e até concêntrica dos estabilizadores escapulares, como também um déficit na endurance dos flexores profundos. Então, eu vou começar realizando uma técnica de depressão com retração escapular, com um foco no trapézio médio inferior dela. Então, por favor, decúbito ventral novamente. Então, eu utilizo a posição que a gravidade me favorece nessa situação, né, colocando os ombros em protração e projetando o ângulo inferior, né, fazendo o que a gente chama em inglês de tilting, né, onde o ângulo inferior fica sem contato com o gradil costal. Então, a técnica, a gente viu o teste lá na frente de depressão com retração. Já a técnica manual, eu estaria, obviamente, do lado dela, mas por questões visuais vou ficar desse lado aqui. O comando, ele pode ser a partir de uma posição pré-estabelecida por você. Então, eu peço para ela prestar atenção e ver o posicionamento aonde eu deixei a escápula. E como é um exercício de baixo limiar, ou seja, um recrutamento de fibras lentas, você está mais preocupado com endurance e sustentação, o comando que eu dou tenta manter essa posição com o menor esforço possível. Eu vou soltando gradativamente e vou vendo a estratégia dela em assumir essa posição, que foi muito boa, tá? Ela não substituiu tendo uma adução escapular, que seria muito comum nos romboides, não está apertando o braço contra o corpo, que seria uma ação do grande dorsal, está mantendo, está conseguindo manter o tempo necessário, e aí eu peço para ela relaxar. Tá? Então, esse treinamento, em termos de dosagem, se baseia muito na execução de cada cliente. Então, se ele apresentou essa boa qualidade numa primeira repetição, agora o nosso questionamento é quantas repetições de boa qualidade ele vai conseguir fazer. Se começar a aparecer as substituições que eu comentei, possivelmente ele está entrando em fadiga e esse é o momento de você rever a continuação do exercício. Lembrar que eu falei lá no início, sempre uma solução domiciliar para o que você está fazendo na clínica. Então, será que seria fácil ela simular essa posição a domicílio? Ela não é tão fácil. Então, os decúbitos laterais são preferíveis para ensinamento em casa. Então, antes de eu dispensá-la do consultório, eu vou repetir esse mesmo exercício numa posição que ela vai fazer com mais facilidade em casa. E aí você pode pensar, mas Carla, por que você então desde o início não botou ela em decúbito lateral? Porque visualmente para o terapeuta, o decúbito ventral, ele possibilita você ver melhor todas as substituições que ela pode apresentar no exercício, tá? Então eu vou pedir para que ela, vou mudar só para ficar didático e mais visível para vocês, para que ela fique em decúbito lateral, deitando sobre esse lado. Isso, vou usar o travesseiro daqui para colocar ela, coloca a sua mão embaixo, chega mais próximo de mim, isso. E aí você ajeita o seu cliente confortavelmente. Se você quiser botar uma toalha aqui, é bem-vindo. Então, posicionamento onde eu vou realizar o mesmo movimento, eu facilito ela compreender a direção da correção, coloco ela e faço de novo o mesmo comando para que ela mantenha com o menor esforço possível. Ela conseguindo realizar,
Agora eu preciso ter certeza que todo esse processo vai ser feito bem em casa. Então imagina esse ponto aqui e esse ponto aqui, você consegue sentir os dois pontos? Sim. Então a ideia é que devagar e lento você aproxime um ponto do outro. Aí, não precisa mais, só manter. E aí eu observo, obviamente, o sintoma, se ele vai aparecer. Não é interessante que a domicílio nada que ela faça provoque o sintoma. E eu vou criar qual vai ser a dosagem domiciliar. Uma estratégia boa sobre dosagem domiciliar é você sempre utilizar uma dosagem menor do que foi visto na clínica. Porque você precisa acreditar que o ambiente da sua clínica, que você, que sua voz, né, que aquele momento ele é facilitador. E em casa ele pode não encontrar isso.